Bom, então vamos lá, meus amores. Nesse capítulo a gente vai falar sobre corrente elétrica, mas vamos entender o que é isso. Quando a gente fala sobre movimentos de elétrons, vamos lembrar, se eu tenho uma pilha, ele vai do polo positivo, porque está perdendo elétrons, por isso que fica positivo, até o negativo. Esses elétrons, eles vão caminhar como se fosse uma fila. Então, eles têm uma certa ordem, uma certa sequência de transporte. Não é nada desordenado. A isso eu chamo de corrente. Então, corrente é o transporte de elétrons, é o fluxo de elétrons de forma ordenada. Quando eu tenho um circuito elétrico, que é por onde os elétrons passam, eles têm que estar fechados para que esses elétrons passem do lado positivo e consigam chegar ao lado negativo. Senão eu perco minhas cargas, elas não conseguem pular e continuar o trajeto. É isso que acontece com por exemplo, quando você liga a tomada, né, o interruptor. Interruptor. Então, ele interrompe ou permite que seu circuito esteja aberto ou fechado. Quando você tem a luz acesa, é que você fechou o circuito. Quando você abre esse circuito, é que você ligou o interruptor e essa luz não passa mais, porque não passa mais corrente. Nos problemas da física, essa corrente ela vai ser representada pela letra I. Então, se vocês tiverem I igual a, vocês sabem que quer saber a corrente. A unidade de medida da corrente é o ampere. Então, por exemplo, I igual a 30 amperes. Ou corrente igual a 30 amperes, que eu represento pela letrinha A. Então, por exemplo, uma corrente de 30 amperes é maior do que uma corrente de 10 amperes. Eu tenho maior corrente, quanto maior meu número de amperes. Tá? Então, a corrente é o fluxo ordenado de elétrons em um circuito. Para que esse fluxo aconteça, também tem outra dependência, que é a tensão elétrica ou diferença de potencial. O que significa isso? O gerador, que pode ser uma pilha, ele pode ter uma diferença de potencial de, por exemplo, 1, 2, 3 cargas positivas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas negativas. Ou 3 cargas positivas para 4 cargas negativas. Ora, onde que eu tenho maior diferença entre as cargas? Onde que eu gero mais elétrons? Nessa primeira situação. Então, aqui eu tenho um gerador com maior tensão elétrica. Nos problemas, essa tensão elétrica vai ser representada pela letra U e a medida é o volts. Então, por exemplo, 30 amperes é a corrente, 120 volts é a voltagem, a diferença de potencial. 120 volts é menor que 220 volts. Por isso que o choque é maior no 220 volts. Porque, embora a amperagem possa ser pequena, eu tenho uma tensão, uma geração de corrente maior quando eu tenho maior voltagem, certo? Ou U, né, igual a 120 volts. É por isso também que, por exemplo, quando eu ligo um aparelho de 220 volts numa tomada de 127 volts, ele vai queimar. O meu aparelho tem uma tensão maior do que a própria tomada onde ele foi ligado. Não vai suportar essa tensão, né? Então, por isso que tem que ter a combinação certa da voltagem do aparelho com a da tomada. Tanto a tensão quanto a corrente elétrica podem provocar efeitos nos aparelhos. Se eu tenho um aquecedor, é claro que vai formar essa energia elétrica e vai ser convertida em térmica. Mas eu posso ter efeitos magnéticos quando eu transformo num ímã, efeitos químicos quando acontece uma reação química a partir dessa geração de energia, ou efeito fisiológico, que seria o próprio choque, né, pela passagem dessa corrente. Os geradores podem ser elétrico-químicos, quando a reação química que transforma em eletricidade, ou elétrico-mecânicos, quando é o movimento que transforma em eletricidade, que a gente vai ver quando falar de hidrelétricas, por exemplo. Além disso, eu tenho no circuito também, ou posso ter, uma resistência. A resistência, ela resiste, ela impede ou dificulta a corrente elétrica. Então, por exemplo, em um chuveiro,
que eu tenho um resistor, né, de tamanha distância, tamanho comprimento. E vamos dizer que eu estou na chave fria. O que acontece na chave fria? O circuito está aberto, não passa elétrons, a água não aquece. Se eu ligo essa chave, passo para quente. O que acontece? A distância do meu resistor, que é desse tamanho, na verdade eu estou usando só esse espaço, que é menor do que toda a resistência. Ou seja, eu tenho uma menor resistência, então eu passo bastante elétrons que conseguem aquecer bastante coisa, porque eu tenho menor distância do resistor. Agora, quando eu ligo na chave morna, por que a água esfria um pouco em relação à quente? Porque eu resisto mais a passagem de elétrons. Então, eu tenho todo esse resistor para passar meus elétrons. Eu gero menor corrente, menor tensão, com isso aqueço menos a água. Vocês já devem ter ouvido falar, a resistência queimou. É quando eu estou usando maior corrente do que a minha resistência comporta. Então, eu queimo essa resistência. Quer dizer que ela não funciona mais. E aí é importante, porque ela vai abrir o circuito se eu não tenho a resistência. Por isso que não aquece o chuveiro. Então, a resistência no problema é representada pela letra R e a unidade de medida é o ohm, que é a letra grega, né? Ohm. Então, se eu tenho 30 amperes, eu tenho uma corrente. Se eu tenho 120 volts, eu tenho uma tensão. Se eu tenho 10 ohms, eu tenho uma resistência. Tudo bem por enquanto? Vamos lá. Vamos continuar.